A concentração de riqueza nas mãos de poucos se tornou uma característica marcante do nosso tempo. Essa tendência, observada globalmente, tem gerado debates acalorados sobre justiça econômica e social. Os defensores da taxação da riqueza extrema argumentam que ela pode ajudar a criar uma sociedade mais justa. Os críticos, no entanto, alertam para o possível impacto negativo no crescimento econômico e nos investimentos. Vamos explorar exemplos ao redor do mundo para entender os diferentes resultados da taxação da riqueza. No fim, essa análise busca contribuir para uma discussão mais informada sobre como criar um futuro mais justo e próspero para todos. Os defensores da taxação da riqueza destacam seu potencial para reduzir as desigualdades econômicas gritantes. Eles argumentam que a crescente disparidade entre ricos e pobres é insustentável e prejudicial para a coesão social. Ao exigir que os mais ricos contribuam com uma parcela maior, argumentam que esse imposto pode levar a uma distribuição mais justa de recursos. Isso não apenas ajudaria a reduzir a pobreza, mas também promoveria uma sociedade mais equitativa. Essa redistribuição pode financiar serviços públicos essenciais e programas sociais. Serviços como saúde, educação e segurança social poderiam ser significativamente melhorados com o aumento da receita. Educação, saúde e infraestrutura são frequentemente citadas como áreas que poderiam se beneficiar da receita proveniente da taxação da riqueza. Investir nessas áreas é crucial para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população. O acesso à educação de qualidade pode empoderar indivíduos e promover o crescimento econômico a longo prazo. Uma população bem educada é a base para a inovação e a competitividade global. Enfrentar desafios globais como o desenvolvimento sustentável e as mudanças climáticas exige recursos financeiros substanciais, e a taxação da riqueza é vista como um meio viável de financiar esses empreendimentos. A transição para uma economia verde e sustentável depende de investimentos contínuos e robustos. Os críticos da taxação da riqueza frequentemente expressam preocupações sobre seus possíveis efeitos negativos no crescimento econômico e no investimento. Um argumento central é o risco de fuga de capital, com indivíduos ricos transferindo seus bens para países com regimes fiscais mais favoráveis. Esse movimento pode ter consequências prejudiciais, como a redução de investimentos em inovação e a perda de empregos. Países que dependem da taxação da riqueza podem enfrentar dificuldades em atrair investimentos estrangeiros. Outra preocupação é que esse imposto desestimule investimentos em áreas cruciais para o crescimento econômico. Essa hesitação pode levar à estagnação econômica e prejudicar o dinamismo do mercado. O debate em torno da taxação da riqueza não é meramente teórico. Vários países já experimentaram essa política. Algumas nações, como a França, revogaram o imposto sobre a fortuna devido a preocupações com a fuga de capital e as consequências econômicas. Outros países, como a Noruega, mantêm esse imposto para financiar programas de bem-estar social. Examinar essas abordagens distintas oferece lições valiosas para os formuladores de políticas públicas. Fatores como o desenho do imposto, o clima econômico e a administração tributária desempenham papéis significativos na formação dos resultados. Entender essas nuances é essencial para tomar decisões informadas sobre a taxação da riqueza. No Brasil, o debate sobre a taxação da riqueza é particularmente relevante, dados os níveis gritantes de desigualdade no país. O Brasil está entre as nações mais desiguais do mundo, com a riqueza concentrada nas mãos de uma pequena elite. Pesquisas de opinião pública sugerem que uma parcela significativa dos brasileiros apoia a taxação mais pesada dos ricos. No entanto, o cenário político apresenta um quadro mais complexo, com alguns partidos defendendo a taxação da riqueza e outros expressando reservas.
Críticos frequentemente mencionam preocupações com a competitividade econômica e a potencial fuga de capital. O debate reflete divisões ideológicas mais amplas na sociedade brasileira em relação ao papel do governo e à redistribuição econômica. Implementar um imposto sobre a riqueza de forma eficaz é uma tarefa complexa e repleta de desafios. Avaliar com precisão a riqueza, que inclui ativos diversos, pode ser um desafio. Prevenir a sonegação e a evasão fiscal exige mecanismos robustos de fiscalização e cooperação internacional. Os formuladores de políticas públicas devem considerar o ônus administrativo de implementar e gerenciar um imposto sobre a riqueza. Criar a infraestrutura necessária e garantir uma arrecadação eficiente de impostos pode exigir recursos significativos. A falha em lidar com esses desafios pode minar a eficácia do imposto e corroer a confiança pública. Embora os impostos sobre a riqueza tenham chamado a atenção, é crucial considerá-los dentro do contexto mais amplo de uma reforma tributária abrangente. Alguns especialistas argumentam que focar apenas na taxação da riqueza pode não ser a abordagem mais eficaz. Eliminar brechas e isenções que beneficiam indivíduos ricos pode gerar receitas substanciais. Fortalecer os impostos sobre herança e reformar os impostos sobre propriedade também podem contribuir para uma distribuição mais justa da carga tributária. Combater os paraísos fiscais e promover a cooperação internacional em matéria de transparência fiscal são passos cruciais para conter a evasão fiscal. A decisão de tributar ou não a riqueza e como fazê-lo envolve uma análise cuidadosa dos benefícios e desvantagens potenciais. Os formuladores de políticas públicas precisam considerar uma série de fatores complexos e interconectados. Reduzir a desigualdade e gerar receita para programas sociais são objetivos atraentes, mas os formuladores de políticas públicas devem considerar os riscos para o crescimento econômico e o investimento. A implementação de um imposto sobre a riqueza pode ter efeitos variados em diferentes setores da economia. É essencial adotar uma perspectiva de longo prazo, pois os efeitos de um imposto sobre a riqueza podem levar anos ou décadas para se manifestarem plenamente. As políticas devem ser projetadas com uma visão de sustentabilidade e resiliência econômica. Os formuladores de políticas públicas precisam avaliar tanto os impactos econômicos imediatos, quanto as consequências a longo prazo para a coesão social e a mobilidade intergeracional. A análise deve incluir como essas políticas afetam diferentes grupos sociais e gerações futuras. A abordagem ideal para a taxação da riqueza varia de acordo com o contexto específico de cada país. Cada nação tem suas próprias particularidades que influenciam a eficácia de tais políticas. Fatores como níveis de desigualdade, estrutura econômica, clima político e capacidade administrativa influenciam o desenho e a implementação de qualquer política de taxação da riqueza bem-sucedida. A colaboração entre diferentes setores da sociedade é crucial para alcançar um equilíbrio justo e eficaz. O debate em torno da taxação da riqueza é complexo, refletindo valores profundamente arraigados e visões divergentes sobre uma sociedade justa. Embora haja argumentos válidos de ambos os lados, a crescente concentração de riqueza e suas implicações para as oportunidades econômicas não podem ser ignoradas. É imperativo que se promova um debate ponderado sobre a criação de um sistema econômico mais justo e inclusivo. Isso requer a consideração de uma gama de opções políticas, incluindo os impostos sobre a riqueza, dentro do contexto mais amplo de uma reforma tributária abrangente. O objetivo deve ser encontrar um equilíbrio que promova o crescimento econômico equitativo, reduza as disparidades e ofereça oportunidades para que todos os membros da sociedade prosperem. Isso significa não apenas focar na redistribuição de riqueza, mas também em criar condições para que todos possam alcançar seu potencial máximo.
Políticas educacionais, acesso à saúde e investimentos em infraestrutura são igualmente cruciais para garantir que a prosperidade seja compartilhada de maneira mais ampla. A colaboração entre governo, setor privado e sociedade civil é essencial para construir um futuro mais equitativo. Somente através de um esforço conjunto e contínuo, poderemos criar uma sociedade onde todos tenham a chance de prosperar e contribuir para um futuro mais justo e próspero.